Por que ser mais inteligente que a maioria? Afinal de contas, ser inteligente tem vantagens? Com certeza você deve pensar que sim. Mas quais seriam essas vantagens? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que essas vantagens só são vantagens mesmo para você se elas te fizerem bem, se elas te levarem a algum lugar melhor do que aquele em que você já está. E você deve ter percebido também que pessoas mais inteligentes, geralmente elas se destacam, não de bate-pronto, mas elas se destacam a longo prazo. Você vai perceber que, portanto, ser mais inteligente tem a ver com a ética. Eu vou te explicar daqui a pouco. Primeiro, pelas vantagens de ser inteligente. Primeiro, pessoas inteligentes, elas acabam se destacando em relação à maioria, em relação à média. Elas entendem as coisas mais rápido. Elas também têm a capacidade de poder conectar e entender como que as coisas funcionam, além de muitas vezes chegar a soluções inovadoras. Muitas vezes podem até parecer simples, mas que a maioria não tinha pensado ainda. Outra característica de pessoas inteligentes é o fato de que elas, muitas vezes, elas acabam atingindo cargos de liderança ou até mesmo de conselheiras, até porque pessoas extremamente inteligentes, elas muitas vezes não querem ficar andando em bandos ou liderando uma galera. Claro, tem pessoas que são inteligentíssimas e têm característica de liderança, mas seja você alguém que tem característica de líder ou alguém que tem perfil mais de conselheiro e só quer ser chamado de vez em quando e prefere seguir um caminho mais unilateral em relação aos outros, isso não muda o fato de que ambas as características são características de pessoas que se destacam na maioria pela sua inteligência e por sua vez acabam também tendo um sucesso acadêmico e profissional maior do que as outras, tá? Mas eu trouxe aqui algumas lições dos 5 maiores gênios. Na verdade, escolhi 5 porque a gente tem número de gênios, mas eu consegui selecionar alguns, consegui selecionar lições que eles realmente deixaram pra gente, não são aquelas frases motivacionais que a galera pega do Pinterest ou do Instagram. Foi feita uma pesquisa, foi feito um refino, um garimpo, onde eles realmente escreveram isso ou disseram em alguma entrevista e aí foi publicada. Então eu escolhi 5 lições dos maiores gênios para que você possa aplicá-las na sua vida. E se você conseguir aplicar, isso vai te deixar a longo prazo, né, se destacando em relação aos demais, em relação à maioria. Então vamos lá. Primeira lição é, lembrando que isso aqui é uma aula, tá? Então eu fiz aqui uma pequena colinha para que consiga lembrar. Nosso primeiro aqui é o Stephen Hawking, né? Com um QI com mais de 160, considerado acima da média. Ele escreveu uma vez: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas é a ilusão do conhecimento. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que quando você acha que já sabe de uma coisa, ou até mesmo você tem certeza que já sabe de algo, e você não está disposto a aprender, ou então a procurar onde está o erro, você não vai conseguir evoluir. E a ciência se faz assim. A ciência, inclusive, né, de acordo com o Karl Popper, né, filósofo, cientista, ele vai dizer, a ciência ela é caracterizada pela característica do falibilismo. Falibilismo, a ideia de que a ciência é falível. A hipótese, a premissa deve ser questionada, ela tem que ter o poder de ser questionada, tá? Senão, não tem como ela ser verificável. Não tem como você verificar a sua falsibilidade. Ou seja, eu quero encontrar o erro para que eu possa aprimorar a minha ideia e chegar a uma solução para aquela teoria, para aquela premissa. Se eu pego e penso ser irrefutável aquilo que eu penso, jamais vou conseguir chegar a um desenvolvimento maior. Quero que você pense na vacina. Como que a ciência avançaria com a vacina se eles pegassem e tivessem certeza que aquela vacina serve para todos? Não, tem que ser feito um teste. Ah, ela teve X erros, então a gente pega esses erros e a gente vai tentar trabalhar em cima deles para que eles possam sumir, para que eles possam ser aperfeiçoados, para que a vacina possa ser benéfica para a maior parte das pessoas, para a maior parte da população. A ciência, portanto, se faz assim. Logo, não tem como você aprender algo daquilo que você tem certeza que você já sabe. Portanto, esteja disposto a aprender. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim é a ilusão do conhecimento. Outro ponto, outra lição é do Albert Einstein. Ele vai dizer, no seu diário, em 1896, com 17 anos, ele escreve: um homem feliz está muito satisfeito com o presente para se preocupar demais com o futuro. Isso não tem nada a ver com acomodação. Isso tem a ver com estar focado no presente, com foco na ação. Se você pensa demais sobre o passado, de tal modo que quando você pensa demais, isso te impossibilita de agir no presente, isso faz com que você fique parado. Ao passo que se você pensar demais no futuro, algo que nem chegou ainda, isso é ansiedade. Então, o futuro é ansiedade, o passado é depressão. O foco está no presente. A lição do Einstein é foco na ação. Crie agora. As coisas que você quer fazer têm que ser feitas agora. Pare de prorrogar. A nossa terceira lição é da cientista Marie Curie.
Sem ela, não teria como a gente ter hoje a tecnologia do raio-x, por exemplo. Ela descobriu o rádio, ela descobriu o polônio, a tabela periódica, e ela escreveu o seguinte: seja mais curioso sobre as ideias do que sobre as pessoas. Pessoas que são inteligentes, geralmente elas não se interessam por assuntos banais, corriqueiros ou triviais. Assuntos sobre fofoca, sobre a vizinhança, não é algo que elas considerem relevante. E não é porque elas sejam chatas ou algo do tipo, é porque, na verdade, elas não conseguem evitar pensar de maneira profunda, questionadora ou até mesmo provocadora. Então elas vão estar mais preocupadas com arte, com ciências, com conceitos e ideias. Isso não quer dizer que você também não possa conversar com seu amigo, amiga, parente sobre o sucesso do outro, sobre a história do outro, sobre a sua história também. Isso também é falar sobre pessoas. Mas a lição da Courrier aqui é muito simples. Você tem que estar focado nas ideias e não em assuntos banais, superficiais. Esse não tem que ser o seu foco, esse não tem que ser o norte da sua vida, tá? E chegando ao nosso quarto gênio, nosso quarto cientista, nossa quarta lição é de Nikola Tesla. Sem esse cara, nada disso aqui seria possível. Não teríamos energia, eletricidade, não teríamos condução de corrente elétrica. E esse cara escreveu o seguinte: tenha um tempo para si mesmo. É aí que as ideias nascem, é aí que a invenção surge. O que quer dizer ter um tempo para si mesmo? Eu tenho que ser solitário? Tenho que entrar em solidão? Não, solitude é o caminho para que você consiga atingir a autorreflexão e pensar melhor sobre as suas próprias ideias. Quando você está sozinho, você está livre das amarras e dos julgamentos sociais. O único ser que é capaz de pegar a sua ideia, refletir sobre ela e emitir algum julgamento é você mesmo quando você está sozinho. E é aí que as ideias surgem. Você se sente livre, você se sente capaz de pensar sobre infinitas possibilidades, sem ninguém te julgar por isso. Então, tenha um tempo para si mesmo, tenha um tempo para poder refletir, se isole um pouco, se desconecte um pouco do mundo e do que as pessoas pensam e entre mais para dentro de si, para que você possa descobrir daí quais são as suas ideias, quais são as ideias que podem ser aplicadas, quais são as ideias que não podem ser aplicadas principalmente. Tem uma frase muito interessante de um filósofo estoico chamado Crisipo. Ele era muito criticado muitas vezes porque ele saía poucas vezes de casa, ele vivia escrevendo, só saía para discursar ou para dar aula. E uma vez ele foi criticado porque ele não quis se juntar a uma palestra do Ariston, ao que ele rapidamente respondeu: se eu me importasse com a multidão, não teria estudado filosofia. Então, deixe de ligar um pouco para a multidão e tenha um tempo consigo mesmo para que você possa refletir, para que você possa criar coisas novas sem o julgamento alheio. E por fim, nós temos aqui a frase que eu coloquei no meu TCC, que foi a minha monografia, onde eu coloquei como dedicatória a frase de Sir Isaac Newton. Sem ele, a teoria gravitacional talvez não tivesse sido desenvolvida, tão pouco descoberta. O movimento da composição da luz, o movimento dos corpos também não teria sido descoberto. Esse cara escreveu o seguinte: se fiz descobertas importantes, foi mais por ter tido paciência do que qualquer outro talento. O que isso quer dizer? Que o cara, a mulher paciente é imbatível. O homem paciente é imbatível. Tenha paciência, não seja com pressa. A pessoa quer passar? Vai, pode passar. Faça a sua parte. Se você errar, tenha paciência para corrigir o erro. Não queira colher agora coisas que você só vai colher no futuro. Não queira colher os frutos que cuja as sementes você semeou apenas agora. Então tenha paciência, saiba errar, saiba aprender com os erros. A paciência, portanto, é imbatível. Quando você tem paciência em momentos em que esperem, até mesmo que você fique nervoso ou que você reaja impulsivamente, em reações extremas, quando você mantém a sua paciência, isso demonstra mais inteligência, isso demonstra mais autocontrole e, por sua vez, te possibilita tomar o quê? Melhores decisões. Perceba que quando você está impaciente, as decisões são impulsivas, elas são extremamente questionáveis. Isso não é bom para você, nem para aqueles que te cercam. Então, ser paciente, portanto, é a nossa última lição aqui do Isaac Newton. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, ativar as notificações, para que você possa ter acesso a mais conteúdos como esse, de filosofia, de ciência, para construir um conhecimento humano sobre a vida. Te vejo no próximo vídeo.